Olá! Hoje, a gente vai mergulhar num conceito realmente poderoso. Um conceito que está redesenhando o cenário dos negócios para as mulheres. Tudo inspirado na visão de Kátia Teixeira. É uma nova perspectiva sobre valor, poder e principalmente sobre o que significa ser o seu próprio investimento. E a ideia central, o coração de tudo, é esta: apoderamento econômico. É um termo que, por si só, já carrega um peso e uma promessa gigantescos. E sabe o que isso quer dizer na prática? Que tudo se baseia numa premissa que muda o jogo. O momento exato em que a mulher se enxerga como seu próprio capital de risco. É essa a ideia que a gente vai desvendar agora. E para entender isso a fundo, a gente precisa começar por uma mudança fundamental de mentalidade. Vamos falar sobre a nova protagonista. A definição é a seguinte: apoderamento econômico é aquele movimento que acontece quando a mulher percebe que ela não é apenas a protagonista da própria história. Ela é também o próprio investimento. Pensa bem, por décadas, o mercado tentou nos convencer de que a gente deveria agradecer pelo convite, sabe? Agradecer pelo espaço, pela oportunidade que foi dada. Mas hoje, cada vez mais mulheres entendem que não precisam pedir licença para sentar à mesa. A virada de chave é essa. Elas compram a mesa inteira, montam o cenário e ainda escolhem quem é que vai entrar no palco. Essa nova protagonista, para construir o seu palco, precisa de um capital diferente. E esse capital, bem, é a sua própria voz. Então fica a pergunta: nesse novo cenário, qual é, de fato, o capital mais valioso? É a própria voz. Uma voz lapidada, fortalecida e, claro, estrategicamente posicionada. E quando a gente fala em palco, não é só sobre ter o microfone ligado. É sobre a habilidade de negociar a própria presença, a própria relevância e o próprio impacto. A mulher que se apodera economicamente, ela opera 3 transformações que são chave. Primeiro, ela transforma a sua história em autoridade. Segundo, transforma a sua visão em um produto. E terceiro, transforma todo o seu repertório numa ponte direta com o mercado. E essa ponte com o mercado, ela acaba redefinindo um conceito que é central nos negócios. A força da conexão, ela evolui. Olha que interessante. Onde antes existia o networking, aquela coisa meio fria de trocar cartões, agora surge o netweaving. E aqui a gente não está falando de troca de cartões, a gente está falando de troca de potência. É uma conexão de verdade, que abre portas, janelas e até passagens secretas. E o mais importante, ela deixa tudo isso escancarado, aberto, para outras mulheres passarem também. Com essa mentalidade toda, o próprio talento se transforma num ativo que não para de crescer. É quando a mulher se torna, literalmente, a startup do nome. O jogo vira de verdade quando se entende que talentos são ativos em crescimento. A cada palestra, a cada mentoria, a cada reunião, a mulher apoderada aumenta o seu próprio valuation. Ela percebe que a primeira startup a escalar é o próprio nome. A dinâmica muda completamente. Ela não procura mais um espaço, ela cria o espaço. E quando ela cria, ela sustenta. E, finalmente, quando ela sustenta, ela transforma. É exatamente nesse ponto que o apoderamento econômico deixa de ser só um discurso bonito e se torna um movimento real, com mulheres que deixam de ser apenas consumidoras e passam a investir em si mesmas. Mas de onde vêm todas essas ideias tão transformadoras? Elas são fruto do trabalho de Kátia Teixeira, que é uma verdadeira referência global nesse movimento. Para começar, ela é conhecida como a mentora das mentoras. Além disso, é speaker TEDx, investidora, nexialista e também escritora. Com atuação em mais de 8 países e sendo empresária desde 1984, ela tem uma trajetória consolidada em alavancar mulheres nos negócios através dos palcos. E a sua liderança se estende por muitas organizações de prestígio. Ela é embaixadora master no Clube de Mulheres de Negócios de Portugal, vice-presidente na Divine Academy Francese e também no Lions Club Sororidade Social. É membro da BPW, da Albemep, sócia conselheira no Instituto Êxito de Empreendedorismo, membro fundadora da ABLA e, para completar, é a fundadora da maior liga brasileira de mulheres investidoras e escritoras. O que fica claro é que o resultado não vem da permissão dos outros, mas sim da coragem de assumir o próprio palco. E a boa notícia é que nada disso precisa ser um caminho solitário. Existe método, existe caminho e existe direção. E a própria Kátia deixa um convite. Se você quer viver esse salto e se tornar a próxima grande protagonista da sua trajetória,
eu posso te ajudar através do programa Future-se Immersion. Me chama no Instagram, @katiateixeira.oficial. E fica também a recomendação: se a ideia é fazer parte de uma comunidade que acelera carreiras, conecta mentes brilhantes e abre portas reais na indústria do conhecimento, vale muito a pena conhecer também o clube de realizadores da OutliersX. É só seguir a OutliersX do Instagram, @OutliersX_.